Janeiro, então, assim como o Palmeiras que vai enfrentar o Fluminense, a gente vai pro Rio, mas para falar sobre o Flamengo com o Pedro Henrique Torre, que está conosco, com vários tópicos também do rubro-negro, especialmente de mercado da bola. Pedro. Tudo bem, Mari? Um beijo novamente a todos aí, Bruno, Mari Pereira, enfim, Jailson tá por aí também, né? Enfim, um beijo a todos, aquele suculento mercado da bola, eu adoro, é demais, especulações, mas enfim, o que temos de concreto que a gente sempre traz aqui, o Flamengo hoje vai chegar o Saul, aliás, a Mari, que é expert em pronúncias, podia pronunciar completamente o Saul Ñíguez, como é que é esse sobrenome dele completamente, aí o nome completo, depois eu gostaria de ouvir, mas Saul vai ser contratado pelo Flamengo. A gente sempre aguarda os trâmites porque a gente já viu muita noiva descer do altar, mas está a caminho. O clube mesmo informou de maneira oficial que o Saul está a caminho do Brasil, desembarca por volta das 18 horas no Aeroporto Internacional do Galeão. Atlético de Madrid, Valência, Chelsea, enfim, passagem de sucesso pelo futebol europeu, tem 30 anos, meio campista, vai chegar sem custos, porque fim de contrato não, ele vai rescindir o seu contrato, que tinha de mais um ano com o Atlético de Madrid, estava emprestado ao Sevilha na última passagem, então, de fato, o Saul vai ser um reforço que tem animado as redes sociais. E aí amanhã faz os exames médicos, encontra com o José Boto, o diretor, e aí deve ser anunciado por 3 anos o Saul. O Flamengo também na busca pelo Carrascal, e aí o colombiano, tem um acerto encaminhado, 12 milhões de euros, segundo o Flamengo, em 2 parcelas. Vai chegar, espera que chegue muito em breve esse jogador, mas lá na Rússia diz que ainda há um jogo duro. Questões ali que o Dinamo de Moscou pode querer um valor um pouco a mais, enfim, ou o pagamento à vista. Está um tanto quanto nebulosa essa história ali, as versões de cada lado, mas o Flamengo se diz que está ainda confiante em relação ao Carrascal. Mas há pressão para cima da diretoria, em especial José Boto, por conta das contratações. Mari, por favor, aquela pronúncia que só você sabe fazer com Saul, aí você completa. Para uma mulher que tem uma sinusite meio aguçada, o N com tildo, Ñíguez, ele dá uma variada. Então, Saul Ñíguez, pra você. Saul Ñíguez. Ñíguez. É com F travada, assim? Como é que é a língua? Como é que é a língua? Com Zzinho, tá. Nas últimas temporadas, essa eu vou melhorar minha pronúncia, tá bom, Pedro? Vamos só no Saul, não? Saul é mais fácil, né? Vamos lá, com os jogos pelo Atlético 22-23, também 23-24, o melhor número dele 23-24, né, comparado ali também com Sevilha, mas minutagem, pelo menos com Sevilha, 24-25 foi melhor. 3 gols, e ali no Sevilha com mais assistências, 6. Não são números também estrondosos. Do que a gente tá falando? De que nível de jogador que a gente tá falando, Jailson? De um jogador que surgiu muito bem no Atlético, né? Que depois que assumiu a titularidade foi peça muito importante na equipe do Simeone, mas que nas últimas temporadas, depois que ele foi pro Chelsea, né? Depois que ele emprestado pro Chelsea, o Saul basicamente ele não conseguiu mais repetir as atuações que ele tinha. Ele era titular absoluto como segundo volante. Eu até anotei para eu não esquecer, 17-18, Liga Europa, e 20-21 nos títulos do Atlético de Madrid. Ele era a peça fundamental no meio-campo do time. É um camisa 8 canhoto, segundo volante. Não era pra ter números muito altos de gols e assistências? Não é isso, não. É um cara de chegada. Não conheço o Saul. Não conheço o Saul. É um segundo volante, é um cara que... Sevilha, principalmente, ele chegava mais. Que chega muito na área, que pisa na área, mesmo tem a finalização de fora da área, é um cara que articula bem o jogo. É uma posição que o Flamengo realmente estava precisando. Me pegou de surpresa, assim, porque não imaginava que o Saul fosse rescindir com o Atlético, por exemplo, né? Para ir pro Flamengo. Mas aí tem a questão também da amizade dele com o Felipe Luiz, né? Jogaram juntos por muito tempo. Porque ele ia pra Turquia, né? Ele mudou exatamente. De ideia ali. Ele já não entrava mais nos planos do Atlético, que ele seria negociado já era um fato. Agora, né, que ele volta de empréstimo do Sevilha, o Simeone ali já tinha acordado isso com a diretoria. E aí ele fecha a transferência dele para um time da Turquia, a ida dele. Mas aí por questões pessoais ali, da família, ele cancela e aí o Flamengo entra com uma boa proposta. Ele é, então, um substituto do Gerson? Não. Não?
Não, porque o Gerson tava jogando de meia direita. Ele é um substituto do Ele é De o La do Cruz? De La Cruz. Que ele Ah, deveria do ser. De La Porque o De La Cruz tinha que estar jogando, né? Mas Eu acho que vai depender muito de que momento da carreira dele que tá. Porque, Tá. assim, no Sevilha, ele, de fato, jogou mais avançado. Meia esquerda ali, com bastante chegada. Então, pelo, assim, exato, pelo lado, mais pelo lado esquerdo. Lado Com esquerdo. bastante chegada. Ele é canhoto, enfim, consegue até pelo lado direito trazer pra dentro, aquilo que a gente já conhece de um bom canhoto. Como o Jair falou, ele surge muito bem, vai pra base da seleção, durante um tempo é base da seleção do país, mas já no Sevilha ele avança um pouquinho. Então, assim, ele num contexto de Simeone, se mostrou muito mais defensivo e com essa qualidade do primeiro volante, de sair jogando, enfim, qualidade no passe. No Sevilha ele já deu um passinho a mais. Então acho que vai depender muito do momento de carreira, né? Porque a gente sabe, tem jogadores que mais velhos se adaptam a uma outra posição ali, né? Mas é um meio-campista que eu acho que pode fazer algumas funções. É que é muito cedo para falar sobre o Gerson, né? Porque o que o Gerson desempenhava no Flamengo é algo muito específico. Era tudo. Porque era tudo, exatamente. Então, assim, é o substituto do Gerson? A gente só vai saber em campo. a última como que o Felipe convocação Luiz vai dele foi em montar. 2019. Ele só foi de base ali mesmo. A última, não, no profissional, No profissional mesmo. também? Ah, tá. A última convocação Achei dele que foi ele em tinha parado só na 2019. base. Não, jogou. E Foram é- poucos jogos, 19 E jogos. tem um número ali que caiu, né, de partidas, 26. Sim. Eu fui Ele ver no se histórico machucou, de né? lesões. No Chelsea, só 23 ele não tem um histórico, assim, ruim de lesões, mas na temporada passada vem ele teve agora de uma lesão. lesão muscular que ele ficou 2 meses afastado. Exatamente. Depois teve uma no joelho o menor tempo. Exatamente. Mas assim, essa no segundo semestre do ano passado Justifica. foi mais grave. Isso, e justifica a ausência, né? Um número baixo de Porque jogos. ele ficou 2 Porque meses quando ele fora. tava com um número baixo, mesmo com um número baixo de jogos, ele tinha uma minutagem maior. Isso. Então, quando ele estava à disposição, ele era Isso, utilizado. exato. Ele era utilizado, né? Só que aí vale falar também que na última dele pelo Atlético de Madrid, acho que foi 23, 24, né? Porque agora 25, 20... Não, 20... 24 e 25 foi agora. Isso. 24 e 25 ele estava emprestado, 23 e 24, foi isso mesmo. Ele começa como titular a temporada, só que ele vai perdendo espaço com o Simeone. Isso. Até pelo Pablo Barrios, que surge muito bem, o Llorente, que hora faz meia, hora joga por fora. Então ele acaba perdendo minutagem e ele começa só a entrar nos jogos, né? E é o Barrios que sai agora também, né? Acho que saiu agora do... Não sei, tem um meio de campo ali bem importante. Não, foi o Depou. Não, mas além do Depou. Enfim, Eu não lembro. mesmo assim, com as saídas, ele não estava nos planos de permanecer no Mas Atlético. mesmo assim fez 50 jogos, né? No Claro. Atlético. Sim, Foi um cara participativo e nessa no Sevilha, por causa da contusão, aí ele acabou jogando menos partidas, né? 26. Se Quer ele... dizer como fisicamente ele vai estar. Depois desse... até porque 26 partidas, se ele começar agora aqui no Brasil, até o final do ano ele completa, né? O Flamengo vai ter mais de 26 partidas. Mas a única questão eu acho uma contratação boa, Eu acho também. porque é uma posição que realmente agora, ainda mais, a situação do De La Cruz, o Pulgar se machucou. Então agora o Flamengo teria ali Jorginho, Alan e o Everton Araújo, da base. Sendo que o Everton Araújo tem uma questão que ele é muito físico e tecnicamente ele acaba sendo um pouco abaixo, ainda mais com o estilo de jogo do Felipe Luiz de ter muita posse da bola e do jogo passar muito pela construção dos zagueiros e dos volantes. A única situação para mim é, por exemplo, se o Felipe Luiz optar por Saúl e Jorginho como dupla de volante, Muda faixa etária, né? e Aumenta muda a média de pegada, idade e muda a pegada, né? pegada. A pegada vai diminuir consideravelmente. O Saúl não é nenhum exímio marcador, é um cara que tecnicamente é bom, mas é também um cara de chegada, mais segundo do que primeiro. E também pode rolar o que acontecia com o Gerson, né? De uma trinca de volantes. E aí você ficaria com a Arrascaeta e Luiz Araújo, né? Um pouco mais soltos na parte da Mas frente. a trinca seria... E aí, pessoal, vocês acham que esse Saúl é uma boa contratação pro time do Mengão? Qual a sua opinião a respeito sobre isso? Deixa aqui nos comentários, tá certo? com Não, o Alan? Não, se o Pulgar, quando o Pulgar voltar, tá. mas hoje, chegou agora, optar por uma trinca, seria com o Alan. Com o Alan. Alan, Jorginho e o Saúl. Ô Pedro, o Carrascal então chega amanhã, certo? E o Wesley vai quando? Mas se a gente fosse colocar aqui 3 grandes dicas nessa questão da capacidade do profissional de RI, quais que seriam, Fernanda? Olha, acho que pensando em dicas, acho que vamos ver, seja interessado, né? Eu acho que isso te leva a um outro patamar.
aproveite o conhecimento dos outros, né? Quando você está sentado nessas mesas que são tão importantes, que o RI abre essas portas, né? Para você se conectar com profissionais que têm muita experiência. Mesmo que você esteja ali no começo de carreira como ouvinte, aproveite, seja interessado, vá atrás. Eu acho que essa é a minha principal dica. A partir do momento que você é interessado, você consegue ser interessante, porque você vai ter conteúdo, você vai conseguir interagir, você vai conseguir trazer um ponto de vista, você vai conseguir entender uma mensagem que está ali entre linhas, né? E trazer isso para a sua administração, para o seu CFO, para o seu DRI. E estude sempre, eu acho que aproveite, né, as oportunidades, né? A Nizey tem muito isso, esse papel também, educacional, de promover esses encontros. Quem estiver entrando no mercado, acho que vai reparar que os profissionais se conhecem, a gente faz muita troca, né? Tem muito benchmark que a gente faz, então é muito importante estar conectado, estar nesses ambientes, então não se feche na sua própria companhia, abra os olhos. Carrascal não. Saul. Muita calma nessa hora. Saul. O Saul chega Saul amanhã. chega E o Carrascal hoje, chega Saúl verdade. chega hoje. Não, e quem chega amanhã? Anteciparam. Não tinha alguém que chegava quarta? Não. É porque o Saul inicialmente chegaria à quarta, mas antecipou, enfim, aquela Faz tudo confusão, errado. Tá todo mundo aquele preocupado, jornalismo infraero. Isso, é isso aí. Toda hora, Jornalismo todo infraero. mundo monitorando. Então, beleza, o Saul Mas- chega hoje. O Carrascal é questão de pagar à vista ou em Isso. 2 vezes. Não, enfim, o Flamengo, o Bruno, Mari, amigos, o Flamengo dizia que já tinha um acerto de pagar, conseguiu, depois de custo negociação, negociar de pagar parcelado, seria em 2 vezes, e o problema que havia era uma discussão entre as partes de pagar à vista ou pagar parcelado. O Flamengo conseguiu, na visão, ter uma boa negociação, na visão do clube, ter uma boa negociação para pagar parcelado. Só que se resolveu tudo, por que ele não está viajando, não viajou até agora, como o Saul já, enfim, já deu o telefonema vermelho do Felipe Luiz lá e chegou, já está rumo ao Brasil, enfim, vai para formar aí esse meio de campo. Então o Carrascal está meio arrastado essa negociação. Houve uma certa contestação também interna e externa, que o Flamengo anda muito suscetível a isso, de gastar 12 milhões de euros no Carrascal, porque, enfim, foi um jogador que custou 5 milhões e meio de euros, se eu não me engano, ao Dinamo de Moscou há pouco tempo. Então, por que essa valorização? Então, há sempre questionamentos internamente dentro do Flamengo de negociações avançadas que, às vezes, dão uma travada. A gente tem que acompanhar passo a passo. Sobre o Saul, vocês falando aí, certamente o Felipe Luiz falou, conversou, etc., sabe das condições e passou para ele todo o ambiente do futebol brasileiro. O Felipe Luiz não cansava de falar, quando chegou por aqui, vindo do Atlético de Madrid em 2019, que se inteirou de todas as informações, pressão de torcida, calendário, tudo, ele dizia constantemente que estava preparado. Então, certamente, amigo conhece o Saul, passou tudo isso para ele. E vocês falavam, só para terminar, substituto do Gerson, o Felipe Luiz também fala muito nas coletivas. O Gerson, vocês falam que é volante, comigo jogava ali na frente, muito pela direita, muito mais tempo pela direita. É um meio de campo porque o De La Cruz está muito difícil do Flamengo contar com o De La Cruz. Mais uma vez, o Flamengo acabou de soltar há pouco tempo a lista de relacionados. O De La Cruz mais uma vez está fora para esse jogo de amanhã contra o Bragantino, e o Alan também está fora, né? A questão de facite, plantar, poupado. Então o Flamengo sem jogadores do meio de campo. Pulgar fora, Alan fora, De La Cruz fora. É complicado montar esse meio de campo do Flamengo. Então vem o Saul aí para ajudar o Felipe Luiz. Tudo no mesmo setor, né? E é uma pena, Principalmente De La pro jogo Cruz, de amanhã. né? É uma pena. De La Cruz é uma Muita pena. qualidade. De La Cruz é uma pena. Assim, quando Mais de chega... 100 milhões. E não só Mas por é isso, isso, ele bom tinha esse jogador. Bom jogador, né? Bom jogador. É? Bom Mas jogador. no River ele já tinha, exatamente. Ele já tinha esse Não, histórico. histórico claro. Ainda teve tá falando em relação a departamento médico e de contratação, a questão do Mickey, né? Que era o que iam contratar, Que o era Boto que ia contratar e não... desistiu por conta. Aí alegaram a questão lá do departamento médico de lesão e tudo mais, sendo que o cara Mas isso teve foi depois uma repercussão negativa. Exatamente. Então, assim, é porque o Saul já é um nome mais pesado. É Atlético de Madrid. Amigo do Felipe Luiz, amigo tal. do Felipe Luiz e tudo mais. Mas você não estava lembrando em relação ao baixo número de jogos que ele teve por conta de uma lesão. Então, é porque o nome do cara é pesado. Mas vai ser difícil hoje em dia você contratar um jogador que não passou
recentemente por alguma lesão ali. Assim, Então, o histórico de lesão é preocupante. Exatamente. O histórico de lesão é preocupante. Aí Histórico você já liga um preocupante. alerta ali, né? Trazendo Reincidente, no contexto né? que vai... Exato. Agora... Não, é que no histórico Zerado do muito De La Cruz, ele era né, Do River, na época do River. Era alto. Isso. O currículo ali de lesões era alto. Mas aí também Como era era um o do Flamengo, Memphis, era alto também. E o Memphis conseguiu ter uma sequência A do Neymar. boa de jogos aqui. O Neymar já não conseguiu ter, É. né? O Saul não tem esse histórico longo. Ele teve na ele última teve- E é um jogador temporada. de 30 anos, Exato. é importante, né, destacar isso, assim, que bom, né, que ele não tem esse histórico, um jogador de 30 anos, porque daí você aumenta ainda mais. Sim, A ele já possibilidade teria de você- tido um lastro Exato. de competitividade pra você saber Exatamente. se ele é um cara que se lesiona ou não. A questão do Wesley também, ô Pedro, a gente tá falando de problemas pra lateral direita, mais de um problema pra lateral direita? Pode ser um problema para a lateral direita ou pode ser, sei lá, um problema, digamos, financeiro também, se o Flamengo perder essa oportunidade de venda, porque tem um limite para a Roma também, né? Inicialmente a Roma queria até ontem, aí o Flamengo pediu mais um prazo, a Roma está esticando a corda, quer contar muito com esse jogador, o staff do jogador também fica ansioso porque quer concluir a negociação, é do interesse do Wesley se transferir para a Roma, 25 milhões de euros, mais possíveis 5 em bônus, quer dizer, uma negociação que poderia chegar a 30 milhões de euros aí por um lateral, é uma negociação rara, né? Se você for observar, não lembro de um lateral negociado por esses valores, mas o Flamengo quer, ao mesmo tempo, ter um substituto. Só que aí entra um problema de organização do departamento de futebol comandado pelo José Boto, né? Porque há quanto tempo o Flamengo já não sabe que na janela do meio de ano, muito provavelmente o Wesley sairia. Porque o Wesley é muito visado, o Felipe Luiz cansou de falar isso, ele vai escolher no meio do ano para onde ele vai, tem várias possibilidades, o Felipe Luiz falou abertamente sobre isso, então não é surpresa para o Flamengo agora perder o Wesley e agora não, segura aí que eu vou agora no mercado aqui, como se fosse um videogame, você observar e tentar contratar alguém rapidamente. Não funciona assim, a dinâmica não é essa, então o Flamengo tem que agir muito rápido, nesse sentido, e o Varela é o lateral direito, então fica ali o Varela, mas Varela tinha uma negociação de renovação de contrato que vai até o fim do ano encaminhada, até agora não foi assinado, pode assinar pré-contrato, então são várias pontas soltas nesse comando do departamento de futebol do Flamengo que estressam o ambiente nesse sentido aí, o Felipe Luiz tem que fazer esse malabarismo por aí, porque ele falou na última partida, o Wesley está com muita coisa na cabeça, ele poderia ter utilizado no Fla-Flu em algum momento, o Wesley não utilizou, então o Wesley fica fora e o Flamengo esticando a corda. Ano passado, bom lembrar, outra gestão, mas perdeu a negociação com o Atalanta por um valor menor. O Wesley se valorizou de lá para cá, selecionado, enfim, convocado na seleção e tudo mais, mas agora o Flamengo fica esticando a corda, aí não vai ter jeito. De um lado vai arrebentar, ou vai ficar sem o Wesley e vai ter que correr para contratar um lateral e pode ficar alguns jogos só com o Varela, ou vai perder a negociação do Wesley. E essa coisa do Wesley, a gente já falava que aquela outra seria muito difícil chegar a uma no mesmo Verdade. valor. Que talvez tivesse perdido o bonde, etc. Isso. E chega uma tão alta. Pedro, obrigada, viu? Beijo pra você. Valeu, beijos de luz. Olha aí. Ah, boa. Porque ele se valorizou mesmo. Se valorizou. Porque depois ele foi muito bem na reta final da Copa do Brasil e chegou à seleção. Não foi bem no jogo ali contra a Argentina, mas ele chegou Mas à aí é o seleção. selo da seleção, né? É o selo da seleção, é um carimbo de credibilidade que ainda existe, né? Você tava reagindo enquanto o Pedro Henrique Tava Torre... reagindo. Porque o que te incomoda, não na informação, né? Mas É inacreditável. Condução. na condução do Flamengo. É inacreditável, porque assim, teve já a proposta do ano passado da Atalanta, o Flamengo, inclusive, quase perde, né, o Wesley por um valor muito abaixo. Teve do Fabrício Bruno também, não teve? Que não foi Teve. vendido. Mas aí o Fabrício, Mas mas aí ele que não quis conta do salário. Não, tudo bem. Mas aí, enfim, e aí o jogador pega a titularidade, assume a titularidade, se valoriza. O Flamengo tinha a questão dos 20 milhões de euros, depois sobe para 30 milhões de euros. Aí agora a proposta, se eu não estou enganado, é de 25 mais 5, estão batendo esses 30. E agora hoje é que dia, gente? Dia 22. Hoje é 22. 22 de julho, sendo que desde o início do ano se fala que ele poderia sair no Mundial de Clubes, dependendo da performance dele. Aí o Flamengo fala que não pode liberar o lateral porque
ainda não tem outro pra substituir, é inacreditável, pô. E a bola era cantada, inclusive, pelo Felipe Mas há Luiz, né? muito tempo. Eu tinha certeza que 30 milhões de euros. Tudo bem, é uma posição carente no mercado mundial. Ah, mas esse valor aí... Mas são 30 milhões de euros. Um lateral, E né? o desejo, de um atacante. desejo do cara. É. Agora, não, por que não liberou? Roma, segura aí, ó. Qual era o limite? Ontem, 5 da tarde. Roma, segura aí, não vamos liberar agora não, porque a gente tem que arrumar outro lateral, pô. Aí não dá, né? Aí não E dá. também não tá escalando o jogador porque tá com a cabeça em outro lugar. Pô, Quem também comentou sobre a chegada desse jogador e dos demais foi o pessoal do SBT Esportes, né? Vamos dar uma olhadinha aí em tudo que eles falaram dessa contratação do Mengão. O Flamengo iniciou a preparação para encarar o Bragantino, caçando de volta a liderança do Brasileirão. Rodolfo.